Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, qual é o real significado da presença de símbolos religiosos em departamentos públicos? No caso aqui, qual seria o significado da presença de cruzes nas instituições públicas? Por exemplo, no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, nos quartéis, nas escolas, nos hospitais, enfim. Qual que é o significado disso? Bom, qualquer pessoa que tem um mínimo de informação sobre a história do Ocidente, sobre religião cristã e sobre a Constituição Federal, sabe que a Carta Magna no Brasil ela foi instituída sob a proteção de Deus e ela garante o direito de crença ou não. Portanto, ela garante uma pluralidade, né? Pluralidade de crenças, ou seja, o direito a crer ou não crer. E isto, só essa cláusula pétrea já garante a presença de símbolos religiosos em instituições públicas, departamentos públicos, porque eles vão estar representando uma parte significativa da população, né? Qualquer ateu que tenha um mínimo de inteligência, ao chegar num departamento público, ele vai perceber que vai haver uma cruz, né, lá adornando a parede. Mas ele vai perceber que esse departamento não vai estar repleto de cruzes na parede. Você vai ter uma cruz simbolizando, né, não só o que a própria Constituição, né, já declara, mas também representando uma ala da população brasileira. Se ele não se sente representado por aquilo, ele pode olhar para o outro lado. Em geral, eu até dou uma sugestão que ele olhe para uma parede vazia, porque se ele não crê em nada, não precisa de representação nenhuma. Ele pode olhar para, sei lá, está lá no hospital, está no congresso, está numa escola, olhe para uma parede vazia, né? Que, no meu entender, acho que tem muito a ver com o cérebro dele, né? Afinal de contas, não há necessidade de representação porque ele não crê em nada, né? Então eu não entendo qual que seria o drama, né, este drama fictício, né, dos ateus, sobretudo dos ateus que infestam o YouTube com seus canais, em querer insistir, né, em derrubar a presença de símbolos religiosos dos departamentos públicos, porque esse é um país leigo e isso aí, na verdade, constitui uma imposição, sabe? Nada mais justo e mais democrático do que a presença de cruzes nos departamentos públicos, porque uma grande parte, talvez a maior parte da população é cristã, é crente, né? Para quem não crê, não há necessidade de olhar para a cruz e se sentir ameaçado ou sentir uma imposição sobre si, porque ela não representa autoridade alguma para você, que não crê, né? Para as pessoas que creem, sim, ela exerce uma função. E, aliás, volto a dizer, qualquer pessoa que entenda um pouco de história do Ocidente e que entenda um pouco de cristianismo, sabe que o cristianismo é uma religião monoteísta e que é uma religião que ela se enquadra perfeitamente no caráter e no tipo psicológico do ser humano do Ocidente, não do Oriente, né? O Oriente tende ao politeísmo. Então, seja você crente ou não, a presença do cristianismo ela vai ser benéfica, porque também para qualquer pessoa que lê a Bíblia e que procura entender, né, a verdade e não simplesmente querer estar desejosa de manter e alimentar suas convicções pessoais, mas que deseja expandir sua inteligência e conhecer a verdade, sabe que ao ler a Bíblia vai perceber que, lendo a Bíblia, vai perceber que Cristo andou no meio de todo mundo, de todo tipo de pessoas, né? Ladrões, prostitutas, pessoas doentes, né? Ateus, fariseus, enfim, todo tipo de pessoa. Ele estava ali, né? O que está magistralmente registrado nos evangelhos é que Cristo, né, Deus, veio em forma de homem para servir e não para ser servido. Então ele vai estar beneficiando as pessoas, mesmo que as pessoas não creiam nele. Ele é Deus, no fim das contas, ele é dono disso tudo. Mas qualquer ateu inteligente, também ao ler a Constituição, sabe que a Constituição vai estar se referindo não necessariamente a um Deus doutrinário, não necessariamente a essa ou aquela doutrina, mas a essa inteligência que rege o universo, né? Ele vai estar se referindo exatamente a esse ser primordial e que é incriado, né? Que ele mesmo existe pela eternidade e não foi criado por nenhum outro ser. É um ser a sé,
como diria o Mário Ferreira dos Santos. Portanto, qualquer ateu inteligente lê a Constituição e entende isso e sabe que numa repartição pública, uma cruz pode não significar nada para ele, mas essa cruz vai representar uma parcela significativa da população. Sobretudo hoje, em que você tem essa tensão política, essa tensão partidária, né, dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, enfim, você tem lá os partidos se degladiando, né, grupos e partidos numa briga de foice. Nada mais fundamental do que a presença da imagem de Cristo crucificada nessas situações. Afinal de contas, você tem o trecho bíblico que é entre os trechos de maior importância dos evangelhos, que é aquele momento que Cristo está crucificado e ele ergue a cabeça para o céu e diz: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Portanto, a presença da imagem de Cristo crucificado ela é fundamental, sobretudo nessas situações. E para que as pessoas se lembrem não só da presença de Cristo, mas se lembrem desse exemplo, desta lição que ele está dando. E para que isso talvez possa vir a despertar algo a mais na consciência das pessoas. Para que isso faça com que as pessoas acordem e tentem fazer o conflito chegar a alguma solução, mas alguma solução benéfica. Então, portanto, a função da cruz nos departamentos públicos ela é de extrema importância, sobretudo para despertar nas consciências, né, a realidade de uma verdade que transcende a todos nós. E eu acho que os ateus deveriam se preocupar com isso. Assim, me dirijo não aos ateus inteligentes que entendem isso, mas aos ateus que estão aí querendo fazer movimentos contra, né, às vezes querendo fazer campanhas anticristãs de maneira ingênua, de maneira estúpida, né, sem sequer ter um mínimo de amor pela verdade, mas simplesmente pelas suas convicções pessoais. Então, era mais ou menos isso.